Fala, gente, professor Iranque na área para mais um vídeo sobre de Química Geral 2, né? Noções de termoquímica, né? Nossa disciplina. Graças a Deus a luz foi restabelecida aí. Pra gente, quem assistiu o vídeo anterior aí percebeu que teve um apagão, mas já voltou, né? E aí na aula de hoje, como vocês já estão vendo aí no slide, vamos dar continuidade nas nossas abordagens sobre calorimetria. Só que agora é calorimetria no caso é calorimetria a pressão constante. Tá? Então a gente vai sair de calorimetria a volume constante, que foi o vídeo anterior, e vamos vir para calorimetria a pressão constante, tá? Então o equipamento em si, ele é muito simples, tá? Ele basicamente funciona assim, ó. É até um pouco parecido com o passado, certo? De calorimetria a volume constante. A grande novidade é que ele tem dois copos de isopor, né? Que é para manter o sistema o mais isolado possível. Ele tem um copo acoplado no outro, né? Como se fosse um copo aqui outro, e ele vai e acopla, né? Aí tem a questão do termômetro, né, para medir as variações de temperatura, que é muito importante. Tem o agitador, para por motivos óbvios, né? Você tem uma reação, você agita, né, para as substâncias se misturarem, digamos assim, com uma maior eficiência. E aí aqui é mostrado para a gente, ó, o local onde acontece, onde tem o nosso meio reacional, né, onde vai ser colocado as substâncias, né? Então a gente vai ver já uma questãozinha, então a gente vai entender, né? Então digamos que eu esteja misturando um ácido e uma base, uma solução de hidróxido de sódio e uma solução de ácido clorídrico, né? Eu queira misturar, aí eu jogo aqui dentro do meu calorímetro, tem um agitador, né? Então nesse local que eu estou marcando, onde vai ser o meu meio reacional, ou seja, onde a reação irá de fato acontecer. E aí o termômetro, obviamente, ele vai estar acoplado, né, dentro do meu meio reacional, para ele medir as trocas de calor que vai existirem na minha reação química, beleza? Então tem essa questão aí pra gente. Outra coisa importante, o calor envolvido aqui na minha reação química, ele vai ser igual ao ΔH, tá? Então essa informação é muito importante. O calor medido aqui no calorímetro, ou seja, o calor aqui da minha reação, que vai ser medido pelo calorímetro, ele é igual ao ΔH. Por quê, professor? Porque aqui, gente, é uma calorimetria a pressão constante. E a gente viu lá na parte de entalpia, que entalpia é o quê? É o calor a pressão constante. Se essa calorimetria está medindo um calor e esse calor é a pressão constante, então esse calor é igual à variação de entalpia. Beleza? Então vocês vão perceber que aqui do ponto de vista da química, a calorimetria a pressão constante ela é mais interessante do que a volume constante. Por quê, professor? Por três motivos. Primeiro que ela é mais simples, né? Ela é mais simples, até o próprio equipamento, né? É mais simples. Outra coisa, ela consegue medir a variação de entalpia de mais reações. Porque é o seguinte, a calorimetria a volume constante, ela trabalha basicamente com reações de combustão. O próprio equipamento tem que ser calibrado para uma reação de combustão, uma reação de queima. Já que não, a calorimetria a pressão constante, apesar do equipamento ser mais simples, ela consegue medir outras variedades de reações, outros tipos de reações. Então ela já tem duas vantagens. Sistema mais simples de se trabalhar, variedade maior de reação, para me trabalhar também, e a minha grandeza obtida aqui já é o ΔH, que tem um significado muito maior para a química do que o ΔU, que é o que é medido lá no calor a volume constante, no calorímetro a pressão constante. Então tem esses três fatores, né? Simplicidade do equipamento, variedade de reação para me trabalhar, não só reações de queima, combustão, e terceiro, a grandeza que consegue ser proveniente aqui da calorimetria é o ΔH, né? Que nós químicos estamos interessados muito na questão do ΔH, né? Para saber a quantidade, a eficiência energética de um processo ou de uma reação, né? Então vamos lá. Na tabela aí, gente, é mostrado para vocês algumas reações comuns que são medidas a pressão constante em alguns calorímetros, né? Então você tem aqui, ó, calor de neutralização, que é uma reação entre o ácido e uma base. Tá aqui o calor, isso aqui pode ser medido no calorímetro. Calor de ionização, né? Que é o calor de ionização, por exemplo, quebra da molécula de água. Calor de fusão, que é a passagem da água sólida para a água líquida. Calor de vaporização, também envolvendo passagem de fase. E o calor de reação, né? Você pega, por exemplo, um cloreto de magnésio reagindo com um sódio, formando NaCl e magnésio sólido. Então isso aqui é uma reação, né? Você consegue medir isso aqui também dentro do calorímetro. Então você percebe que você tem uma variedade muito maior de reações que podem ser medidas no calorímetro a pressão constante. Então por isso dele
dele ser mais importante para a gente aqui na química, né? Ele tem uma aplicabilidade muito maior por conta dessas coisas que eu já tinha citado para vocês, tá? Aí a expressão, gente, para esse calorímetro é igualzinha à do calorímetro a volume constante. Eu tenho o calor do sistema, que é o sistema todo aqui, ele é igual ao Q da reação, né? O Q da reação mais o Q da solução. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Esse Q da solução, o que Q de solução é esse, professor? Que história é essa? É o calor absorvido pela solução resultante da mistura, que eu vou já falar para vocês com calma, tá? E o Q da reação é quem? Assim, e o Q da solução, ele pode ser medido com aquela expressão que a gente obteve lá quando estávamos estudando calor específico, né? Que o Q da solução é igual à massa da solução vezes o calor específico da solução vezes a variação de temperatura. Então essa expressão aqui, ela não é nova, ela já é conhecida da gente desde lá da parte de calor específico, da aula do encontro síncrono da quinta, beleza? E o outro Q lá é o Q da reação. Então o que acontece, gente? Digamos que eu vou medir o calor para essa reação de neutralização aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é a mistura de um ácido e de uma base, para vocês entenderem aqui com calma. Vamos lá, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma solução aquosa de HCl com concentração X lá. Eu tenho outra solução aquosa de NaOH, hidróxido de sódio, com concentração Y. Eu vou pegar os dois beckers, com cada uma com essas soluções, e vou misturá-los e vou jogar lá dentro do calorímetro. Vou misturar os dois lá dentro, lá onde está escrito meio reacional, tá? Na hora que eu misturo essas duas soluções, então eu tenho uma solução aquosa, que é o quê? HCl misturado com água. Então, solução aquosa de HCl. Tem uma solução aquosa de NaOH, ou seja, água e NaOH, hidróxido de sódio. Né? Então, tá aqui as soluções. Eu vou, misturo, dentro do calorímetro, meio reacional, começar a agitar, elas vão se misturando e vai ocorrendo a reação. Que reação que acontece lá, professor? É uma reação de neutralização. Um ácido e uma base, eles vão formar um sal, vão se neutralizar. Beleza. Só que quando eu misturo as duas coisas, eu misturo as duas soluções, eu vou estar gerando o quê? Eu vou estar gerando uma outra solução, tá? Eu vou estar gerando uma outra solução. E o calor absorvido por essa solução resultante, né? O calor absorvido por essa outra solução resultante, ele está relacionado com o calor da minha reação, tá? E aí o que acontece? O calor absorvido por essa solução resultante, eu vou conseguir calcular, que é o que eu estava mostrando aqui na fórmula para vocês. Ó, esse calor resultante aqui, ó, esse calor da solução eu vou conseguir calcular. Como, professor? Você vai ter o calor específico da solução resultante, né? Você vai ter a massa da solução resultante, que é só somar as massas das soluções, você vai ter variação de temperatura. E aí você vai achar o calor da solução. Esse calor da solução, ele vai ser relacionado com o calor da reação. Então, quando eu faço aqui, ó, como não existe troca de calor com o ambiente externo, isso aqui também é zero, ó. E aí o calor da reação vai ser igual menos o calor da solução, né? E aí quando eu faço essa continha, que eu achar o calor da solução, ele vai ser o calor atribuído à minha reação. Ou seja, a minha reação liberou esse calor e esse calor foi absorvido pela solução resultante, que é o próprio conceito de calor de solução, tá? Então, nesse slide aqui, já é um exemplo que a gente vai ver já, tá? Então, vocês precisam entender isso, beleza? A minha reação lá de neutralização do HCl com NaOH, ela liberou menos 56,2 kJ por mol. Tá aqui, ó, tá? Mas como que ele chegou nesse valor, professor? Ele pegou duas soluções de HCl, de NaOH, misturou, né? Essa solução que foi formada, ela absorveu o calor proveniente da própria reação, que foi esse calor que foi liberado aqui na reação, ó, menos 56. A solução absorveu. Só que eu não calculei esse menos 56 de cara, eu calculei logo o calor da solução, com essa expressão aqui. E aí eu cheguei nesse 56. Só que esse 56 ele é atribuído ao calor da reação. Ou seja, para a solução absorver esse calor, a minha reação química teve que liberar esse calor. Deu para entender? É meio confuso, gente, mas eu aconselho vocês que procurem algum material e façam uma leitura mais completa dessa parte desses conceitos, de quem que está liberando, quem que está absorvendo, se vocês não tiverem entendido. Se vocês tiverem entendido, tranquilo. Também, se tiver dúvida, me procurem, que eu posso explicar para cada um especificamente com mais calma, tá? Porque aqui em aula a gente sempre tenta correr um pouco por questão do tempo, tá? Mas quem não entendeu, fala, professor, não entendi esse conceito aqui. Você entra em contato comigo e a gente conversa para tirar essas dúvidas de vocês, tá?
Então vamos aqui para um exercício para a gente ver se melhora essa compreensão aí, tá? Vamos lá. Fala assim, ó. Quando um aluno mistura 50 ml de 1,0 mol por litro de HCl e 50 ml de 1,0 mol por litro de NaOH em um calorímetro de copo de isopor, então calorímetro de copo de isopor, vocês já vão lembrar, é calorímetro a pressão constante, porque eu falei para vocês, é um copo de isopor acoplado no outro, né? A temperatura da solução... Então, quando ele mistura essas duas soluções, ele fala que a temperatura da solução resultante aumenta 21 graus, tá? Aumenta de 21 graus para 27,5. Então, aqui, ó, você já sabe. Deu essa variação de temperatura aqui, já é o ΔT, não tem segredo, né? Aí ele pergunta assim pra gente, ó, calcule a variação de entalpia para a reação, supondo que o calorímetro perde apenas uma quantidade desprezível de calor, então ele está querendo dizer que o calorímetro perde calor para o ambiente, mas um calor desprezível, então a gente está admitindo que o ambiente está isolado, que o sistema está isolado, e que o volume total da solução é 100 ml. Então ele está admitindo também que eu vou somar os 50 ml de uma solução com 50 ml de outra, essa soma, obviamente, vai dar 100 ml. Então o volume da solução resultante é a soma dos volumes de cada solução. Então aqui vai ser 100 ml, beleza. Ele forneceu também a densidade da solução, 1, grama por ml, e o calor específico da solução, 4,18 joule dividido por grama vezes Kelvin. Então, algumas informações importantes. Por que ele forneceu densidade? Porque aqui, gente, eu tenho a massa da solução, ou eu tenho o volume da solução. E lá naquela expressão que eu mostrei para vocês, eu preciso da massa da solução. Mas se eu tenho uma densidade é massa por volume. Eu tenho uma densidade, tenho o volume, eu descubro a massa, né? E eu preciso lá é da massa. Então a questão já foi bacana com a gente, o exemplo já foi bacana, já foi nessa densidade. E o calor específico, professor? Esse calor específico, você deve estar pensando, ele me é bastante familiar. Ele é o calor específico da água. Faz sentido? Faz. Porque essa solução aqui, ela é uma solução aquosa. Então o calor específico aqui, na verdade, é uma solução aquosa. Então é uma mistura do ácido, da base e água. Só que quem está em maior proporção aqui, nesse caso, é água. E aí, na própria questão, ele atribui que o calor específico daquela solução, ele é majoritariamente da água, por ela estar presente em maior quantidade, tá? Então, por isso que aparece essa constante igual da água, porque você tem uma solução aquosa, você tem um soluto e o solvente é água. Só que o solvente é a espécie que está em maior quantidade. Então, ele está admitindo que como a água está em maior quantidade, eu vou admitir que para aquela solução o calor específico vai ser da água. Tá? Mas isso não importa para a gente, é só detalhes técnicos. Vamos resolver a questão aqui agora. Primeira coisa, eu vou calcular logo a massa da minha solução, né? A massa da solução é igual ao quê? É igual a densidade vezes o volume, né? Tá aqui, ó, é 100 vezes 1 grama por ml. Quando eu faço a multiplicação aqui, deixa eu só mudar a cor da caneta. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou achar 100 gramas para a minha solução. Beleza, então a massa da solução eu já tenho, certo? Outra coisa, o ΔT é fácil, é temperatura final menos inicial. Então, se ele tinha 27,5 no final e 21 no inicial, então é 27,5 menos 21, que vai dar 6,5 Kelvin. Então, ΔT eu já tenho, beleza? E aqui, gente, é um processo exotérmico. Por quê? Porque provocou um aumento de temperatura do meu sistema, tá? Por que teve aumento de temperatura, professor? Porque o meu sistema, lá dentro, ele teve que absorver calor. Dentro do próprio sistema, teve uma liberação de calor de um lado e absorção do outro. Como eu liberei calor, então a minha temperatura ali vai aumentar, porque eu estou liberando calor, beleza? Então o processo é exotérmico. E aí o que acontece? O calor da minha reação, né, o calor envolvido na reação, vai ser igual ao menos o C vezes M vezes ΔT, tá? Então vamos voltar aqui rápido, ó, gente, ó. Eu estou querendo dizer isso, ó. O calor, de acordo com essa expressão ali de cima, o calor da minha reação, ele é igual menos o calor da minha solução, tá? Similar àquela expressão que eu expliquei para vocês na calorimetria a volume constante. Como aqui tem zero, então esse calor da solução passa para cá com o sinal trocado, beleza? E aí o calor da reação vai virar menos o calor da solução, beleza? Mas quem é o calor da solução? Tá aqui a expressão, ó. Então só fiz jogar aqui, ó, tá? O calor da solução é esse, ó.
O calor da solução é M vezes C vezes ΔT. Então o calor da reação vai ser quem? Vai ser menos M vezes C vezes ΔT. Tá? Então é isso. Então por isso que apareceu isso aqui, gente. Ó. Por isso que está aparecendo isso. Ou seja, esse termo aqui, ó, quem que é esse termo, professor? É o calor da solução. Tá? É o calor. Esse termo aqui é o calor da minha solução. Tá? É o calor da solução. Pronto. E o menos é da própria expressão, que ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Beleza. Aí vai ficar fácil, gente, para a gente descobrir o calor da reação. Por quê? O C eu já tenho, calor específico. O M já tenho, massa da solução. E o ΔT também já tenho, acabei de calcular. Então é fácil. Só jogar aqui na fórmula. Né? 4,18, né? Vezes 100 vezes 6,5. Né? É óbvio que eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. Né? Vou apagar isso aqui, ó. Tá? Beleza. Então aí, ó, é só a velha matemática, né? Menos 4,18 vezes 100 vezes 6,5. Né? Então o Q da reação vai ser igual a menos 2,7 kJ. Tá? E aí ele pergunta para a gente aqui nessa questão, o que ele pergunta mesmo? Ele pede a variação de entalpia para a reação. Né? Então, aqui eu tenho o Q da minha reação, né? O calor da minha reação. Só que esse calor da minha reação aqui, ele também pode ser atribuído ao ΔH. Por quê? Porque eu falei para vocês que o calor envolvido no calorímetro a pressão constante, ele é igual ao ΔH, tá? Essa questão aqui, aqui eu já estou explicando, inclusive isso, ó. ΔH é igual ao QP, calor a pressão constante, que é igual a 2,7 kJ, que foi o que eu calculei. Então, a partir desse exemplo, eu consegui calcular o ΔH envolvido em uma reação, tá? Aqui embaixo, ele vai fazer umas continhas ainda adicionais para tratar do ΔH molar, né? Então, como que ele vai fazer isso aqui, professor? Ele vai basicamente pegar aqui a minha solução resultante, né? Ele vai pegar aqui a minha solução resultante, que tem concentração igual ao número de mol dividido por volume, e ele vai fazer uma continha para descobrir o número de mol, né? Eu tenho aqui o volume 0,05, tenho a molaridade, e aí eu faço essa continha. Tá? E aí eu vou achar o ΔH em relação ao número de mol. Depois vocês vejam isso aqui com calma para vocês darem uma olhada. Tá? Então, outra coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A questão, a princípio, eu quero que vocês precisam focar aqui. Ó, tá? Como que a gente achou esse ΔH. Essa parte aqui de baixo eu não vou nem cobrar de vocês. Tá? Depois eu só mostrei... eu coloquei no slide para vocês verem como que faz a transformação para o ΔH em relação à quantidade molar, ou seja, virar um ΔH por mol. Como que faz isso? Eu vou ter que pegar a concentração, né, que é 1, e vou ter que pegar o volume, né, que é 0,05, né, aqui nesse caso, beleza? Ele vai pegar uma solução específica, ele vai fazer a continha aqui, tá? Mas eu queria que vocês entendessem como que a gente chegou nesse ΔH aqui e no QP. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver. Tá. Então, gente, eu vou estar finalizando aqui a nossa aula por hoje, certo? Vocês vão perceber que a ideia das duas calorimetrias, elas são muito, muito similares, né? Eu vou sempre querer... O que eu vou sempre querer descobrir? É o calor de uma reação, tá? Só que para mim descobrir o calor dessa reação, eu vou ter que medir o calor que está associado ali ao calorímetro. No caso do calorímetro a volume constante. Aqui no calorímetro a pressão constante, eu também quero descobrir o calor de uma reação. Mas o calor dessa reação, para mim descobrir, eu vou ter que usar o calor que a minha solução absorveu. Aí alguém vai falar, professor, então o resumo-chave disso aqui tudo é que a gente vai usar duas expressões diferentes. Lá para o calorímetro a volume constante, eu vou usar aquela capacidade do calorímetro vezes o ΔT. A capacidade do calorímetro vai ser uma constante que vai ser fornecida para mim nas questões. Aqui não, eu vou usar aquela expressão que envolve calor específico, que é o C vezes o M vezes o ΔT. Tá? Então é basicamente isso. E aí você entender a questão do sinal negativo, porque teve troca a expressão passou do primeiro membro para o segundo membro, toda a questão de matemática aí. Né? Então vocês vão perceber que o calor da minha reação ele é atribuído a um fenômeno que acontece dentro do calorímetro. Né?
é meio que eu não estou medindo de fato ali o calor daquela reação. Eu estou medindo de maneira indireta. Eu vou medir o efeito que esse calor provocou no calorímetro, e aí esse efeito que foi provocado, esse calor que foi envolvido ali no calorímetro, eu associo ele àquela reação que está acontecendo dentro do calorímetro. Então é meio que uma medida indireta, beleza? Mais uma vez, reitero que vocês procurem algum material, livro de Química Geral, para dar uma lida sobre isso, tá? Dar uma olhada em vários exemplos, tem muita questão relacionada com isso, tá? Então essas questões aqui, elas aparecem muito aí no contexto da química, no nosso estudo, em questões de concurso, aparecem muitas questões disso daqui, tá? Inclusive, eu acho até uma para colocar na lista de exercícios de vocês aí, para vocês verem como que isso aparece. E quando você estiver assistindo as aulas ou lendo algum material, grifem, marque, tire foto, me manda para a gente discutir e tirar dúvida, tá? E é basicamente isso, gente. Essa foi a nossa última aula aqui de termoquímica, tá? Para a gente não se estender muito nesse conteúdo. Aliás, a gente já se estendeu bastante, mas deu para a gente ver bastante coisa. E aí, nas próximas aulas nessa semana, vou passar a lista, vou dar tempo para vocês fazerem a lista. E aí eu vou ver o que a gente consegue fazer ainda nessa semana, já que está acabando o segundo ciclo aí, ver se a gente consegue ver um pouquinho de equilíbrio ou cinética, né? Pelo menos umas pinceladas rápidas aí para vocês não passarem em branco aí, tá? Então, gente, encerrando aqui por hoje e até a próxima. Valeu!